E aí, educadores de todo o Brasil, educadores do futuro, nós estamos começando aqui mais uma aula, vamos considerar aqui como uma aula inaugural, uma trilha formativa que dá para a gente explorar hoje, vai ser temas assim muito massas, que vai envolver cultura maker, aprendizagem baseada em fenômenos e com certeza o mais importante que é conhecer cases reais de educadores que estão aplicando. Então se você chegou aqui, com certeza é porque você já é uma pessoa transformadora, então parabéns por topar entrar nesse desafio, porque nesse novo normal, são as pessoas que estão se posicionando de fato, que têm feito toda a diferença na realidade do nosso Brasil. Enfim, então se você chegou aqui é porque com certeza você se interessa no tema, nada mais, nada menos do que você quer se desenvolver um pouco mais, você quer aprender um pouco mais. Então, se você está aqui, esse lugar é especial para esses aprendizes, para os educadores que querem ir mais fundo. E a gente sabe que mais do que nunca agora, né, que os educadores se transformaram em influencer, youtuber, gerenciador de grupo no WhatsApp e, assim, 1 milhão de coisas mais, né, que não dá nem para a gente pontuar aqui, mas os desafios que trouxe para vocês. Mas é muito bom e parabéns também pela vontade de estar aprendendo. Então, se você está aqui é porque você realmente é um guerreiro e está decidindo dar esse start para dentro da sala de aula. Isso é o mais fantástico. E aí o conteúdo que a gente vai estar vendo aqui hoje é somente a ponta de um iceberg muito grande que a gente consegue explorar dentro do guia Professor do Presente, né? A gente está trazendo aqui o conteúdo e trazendo a questão de professor do futuro, mas a ideia é que a gente saia dessa esfera do futuro e que venha de fato para o presente. Os educadores que querem e estão se preocupando com o agora, né? Não adianta ser mais professor do futuro ou querer desenvolver habilidades lá para frente. Porque o futuro ele já se antecipou, ele está sendo exatamente nesse momento agora, em que está todo mundo precisando se reinventar. Então, ela vai conter inúmeros recursos, tanto a jornada, quanto também o próprio guia, ela contém inúmeros recursos e pode estar ajudando vocês durante o processo da sala de aula. E é exatamente para você que é um educador de qualquer disciplina, aquele educador que tem procurado aprender mais, que gosta desse tema de inovação, para você também que está na área de educação, sei lá, um universitário, ou você que quer se desenvolver de fato e ama essa área com paixão, é exatamente para você. E é sobre o ensino disruptivo que a gente tem procurado desenvolver dentro da educação brasileira, dentro da sala de aula, nesse novo normal. É por isso que a gente está trazendo aqui esses temas, porque eles são bastante pertinentes para mudanças de comportamento dentro da sala de aula. E não adianta a gente querer trazer as mesmas metodologias que era lá no passado, que eu aplicava na minha aula presencial antes de 2020, ou no início de 2020, quando a gente ainda ouvia falar um pouco de pandemia, ou então em 2019, não adianta a gente estar utilizando esses mesmos recursos dentro da sala de aula, né? Então, a ideia é que a gente possa estar explorando um pouco mais disso. Então, os educadores eles precisam estar bastante ligados, né? A galera que gosta dessa área precisa estar bastante ligado, porque dentro desse universo de educação, e aí tem uma frase muito legal que fala que a gente não tem problema de aprendizagem, mas temos problemas de ensinagem, né? A aprendizagem é todo um conjunto, é todo um contexto que a gente consegue se aprofundar. Já ensinagem é a forma que eu consigo levar esse meu conhecimento. Eu, como professor e mediador do conhecimento, não mais como detentor. Essa nova era, esse ensino disruptivo, ele tem mostrado que, de fato, o professor ele não é mais o detentor do conhecimento, ele é agora o facilitador, ele é o mediador desse conhecimento, onde que os relacionamentos eles têm sido a prioridade dentro do contexto da sala de aula. Então, vamos frisar e pegar essa frase que, de fato, a gente não tem problema de aprendizagem, a gente tem problema da forma em que eu comunico isso para o meu estudante. É por isso que estamos trazendo aqui umas ferramentas bacanas para vocês, né? E também, educar, ela é ensinar a pensar. A gente consegue, com o educar, a gente consegue promover mudanças de comportamento, a gente consegue estimular a galera a pensar, a gente consegue estimular o pessoal a colocar em prática as competências que precisam ser desenvolvidas nesse momento e nesse século atual. Então, a gente vai mostrar aqui um pouquinho mais, né, do que a gente vai explorar. Um dos tópicos e pontos que a gente vai estar explorando aqui é a questão da cultura maker, aprendizagem baseada em fenômenos, e também vamos ver alguns cases de educadores que aplicam na realidade dentro da sala de aula e que podem servir de inspirações para vocês estarem aplicando e ver que, de fato, é possível estar trazendo transformação dentro da sala de aula. Mas o que é cultura maker, né? Com certeza você já ouviu esse termo, ou também a gente pode falar cultura do fazedor de coisas, né? Vem do inglês, e até para a gente tentar distanciar um pouco desses termos aí, a cultura maker, ele traz muito para um tipo de metodologia e tipo de prática que é de colocar mãos na massa. E antes de que você pense que cultura maker ela só está
relacionado à tecnologia, vocês estão muito enganados, ou tudo bem se vocês não sabiam disso, né? Às vezes muitas pessoas pensam que a cultura maker é só ter um envolvimento, por exemplo, com essas coisas aqui, que é uma peça de Arduino, por exemplo, né? Esse tipo de coisa que tem fiação. Mas não, cultura maker, ela se resume também, de fato, à questão geral de que como eu consigo estar utilizando ferramentas de colocar mãos na massa mesmo dentro desse contexto para gerar um aprendizado, né? E esse tipo de metodologia, esse tipo de cultura, acima de qualquer coisa, que a gente consegue estar nutrindo para dentro da sala de aula, ela tem um poder muito grande de compartilhamento, de trocas de informações, e isso é uma das tendências do futuro, as tendências do presente, na realidade, né? Não adianta a gente dizer que colaboração é uma tendência para o futuro se isso já é tão essencial agora, né? Porque se eu não tivesse desenvolvido essas competências, né, tem alguma coisa errada aí, com esse profissional do presente. Então, a cultura maker, ela tem um potencial muito grande de estar desenvolvendo isso. E, com certeza, a pandemia, ela elucidou muitos problemas dentro da sala de aula. Muitos educadores se encontraram com muita dificuldade de estar lidando com de como que eu consigo estar engajando meus estudantes durante esse processo, né? E tem um exemplo muito massa, que é o de uma educadora, que ela ganhou o prêmio de melhor educadora do mundo, e ela utilizava essa pegada do maker, de colocar os estudantes para colocar mão na massa dele mesmo fazer, né? Uma outra filosofia do maker, do movimento maker, na realidade, é faça você mesmo. Então, sabe, o que tem aí, começa a criar, começa a recriar, começa a co-criar também, já que a gente está falando de compartilhar coisas, então você está co-criando no coletivo. E é o massa que a pandemia, é o massa, na realidade, que essas ferramentas, elas possibilitam isso para dentro da sala de aula, né? Então, é sobre a gente pensar em como que eu consigo estar pegando esses recursos e transformar numa ferramenta significativa para o meu estudante, criar cenários e possibilidades significativas para o meu estudante, de que ele sente um significado épico, ele sente que faz parte de alguma coisa maior que ele. Então, é esse tipo de aprendizado também que a empresa está estimulando, né? Será que com aquela aula tradicional, de simplesmente, por exemplo, nas aulas remotas, de chamar o meu estudante para fazer as mesmas dinâmicas que eu tinha dentro da sala de aula presencial, isso vai deixar ele empolgado para desenvolver as atividades, ou ele vai ficar meio com a cara, né, virada para lá? Então, ela tem um potencial muito grande de estar desenvolvendo essas coisas, e dentro do próprio guia Professor do Presente, ela consegue trilhar esses tipos de caminhos, possibilidades e ferramentas para dentro desse contexto do professor maker, principalmente educadores. Acho que casa muito com a questão de física, mas não só se limita a essa disciplina. Então, como eu trouxe esse exemplo aí da professora, que ela é considerada a melhor professora do mundo, e obviamente que um título deu isso a ela, mas com certeza, dentro do Brasil como um todo, nós temos incríveis educadores que são educadores, que dão o seu melhor, que se entregam, que dão o máximo de si, e eles já são os melhores professores do mundo. Então, até parabéns se você é uma dessas pessoas que dá o seu melhor, que procura pensar, sair do tradicional, de pensar na inovação para estar convidando os estudantes para dentro da sala de aula. E uma outra coisa muito legal que o Maker ele possibilita é resolver problemas, né? Porque a gente entra, por exemplo, aqui, nesse sistema que a gente tem aqui na mesa, né? Então, eu preciso entender como é que eu vou conseguir acender essa LED aqui. Então, eu preciso de criar mecanismos aqui dentro, fiações de ligar o positivo no negativo, para fazer com que essa luz acenda, né? Essa LEDzinha aqui pequenininha, ela possa acender. Então, se eu não consigo fazer ela acender, eu começo a ficar pensando de que, cara, como que eu consigo acender ela dentro, né? Tipo, fico imaginando na realidade como que eu consigo fazer ela acender. Então, são todos circuitos que eu consigo trabalhar aspectos de pensar em possibilidades, de encontrar a solução. Então, isso é o mais massa. E dentro da escola também, nós aprendemos as respostas para resolver problemas, mas a gente não consegue desenvolver a capacidade de resolver esses problemas, né? E tem uma frase muito legal do Murilo Gun que é mais ou menos isso, né? Que é exatamente o que eu acabei de falar, que na escola a gente aprende as respostas para os problemas, mas não aprendemos a arte de desenvolver, de resolver problemas. Então isso aqui é uma frase assim, muito poderosa de que, cara, eu aprendo muito matemática, eu entendo fórmulas para resolver aquela questão lá, mas eu não consigo desenvolver as minhas capacidades de entender como que eu consigo resolver problemas externos dentro dentro do meu contexto, dentro da minha realidade. Então, isso aqui é uma frase assim, muito, muito massa, muito poderosa, né?
E o potencial também que a gente consegue enxergar dentro da cultura maker, desse movimento de faça você mesmo, de coloque você mãos na massa, é o poder, de fato, de interdisciplinaridade, né? Então, por exemplo, imaginando aí dessa questão de eu desenvolver e resolver as minhas próprias tecnologias, um sistema de irrigação. Então, eu posso juntar o professor de ciências, eu posso juntar o professor de física, de geografia, e eu consigo interligar de como que funciona esse processo, né? Como é que funciona a questão das plantas. Então, dá para casar perfeitamente todo o sistema de jardinagem, por exemplo, de irrigação. Então, eu vou levar o meu estudante a construir. Isso não precisa de ter placas de Arduino ou de muita tecnologia envolvida. Pode ser, sei lá, um simples sistema com uma mangueira conectada a uma torneira, e lá tem uma garrafa com vários furinhos e a gente liga lá e começa a criar um pequeno sistema, né, um sistema ainda um pouco tradicional de irrigação, mas eu estou estimulando meus estudantes a aprender com situações reais. E é isso que a gente vai falar daqui a pouco, que é aprendizagem baseada em fenômenos. Então, eu estou estimulando meus estudantes a aprenderem, né? E cada vez mais ela vai ser uma tendência muito forte, porque a BNCC, tão discutida, a BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, as pessoas têm entendido de fato a importância dela para dentro da sala de aula. Já foi muito discutida a questão de cultura digital, de criatividade, é massa também que dentro desse universo a gente consegue estar explorando isso, mas a gente não considerou como urgente esse tema, né? Então veio uma pandemia, né, com a mudança disruptiva na tecnologia, e muitos professores se viram, não só professores na comunidade escolar, como todo, pais, mães, todas as pessoas se encontraram numa situação de o que eu vou fazer agora? Então, a BNCC ela já vem com essa pegada, né? Então, com essas ferramentas, a gente consegue estar desenvolvendo essas competências e habilidades, que são habilidades do presente agora, que eu preciso ter desenvolvido, né? De criatividade. Então, vou combinar coisas. Criatividade nada mais é do que combinar possíveis soluções com o repertório que eu já tenho para encontrar determinada solução para um problema. Então, isso é o mais da hora. E também para os educadores, que ano que vem, no ano de 2022, vai entrar em contato com o novo ensino médio. Então, já vai ser também mais um desafio, porque o novo ensino médio ele vai ser em trilhas para os estudantes, né? Eles vão estar escolhendo, e muitos educadores não sabem nem como que consegue prosseguir com essa realidade, né? Então, é algo que é um tema que consegue ser bastante pertinente para dentro desse cenário. Isso entra dentro das tendências de futuro, porque ele se torna um pilar principal dentro da construção de redes afetivas, né? Porque acima da questão de ferramentas para dentro da sala de aula, né? De metodologias que eu vou estar desenvolvendo para a sala de aula, é tudo muito mais sobre criar comunicação, criar uma ponte entre educando e educador, entre pais e professores. É sobre de consolidar essas redes afetivas, né, esses relacionamentos. Então, muitas pessoas chegam e dizem, dentro da educação, o estudante é o foco, né, ele deve ser a peça central, então, é tudo voltado para o estudante. Só que não, a gente não pode ter um olhar centrado, né, totalmente voltado para o estudante. A gente precisa de ter, sim, um cuidado nos relacionamentos, né, no cuidado e relacionamento que o estudante tem com o professor, porque a gente consegue potencializar essa aprendizagem, né? Então, a forma que o professor está transmitindo esse conhecimento, a forma que está sendo essa ensinagem, na realidade, porque tem diálogo, porque tem conversa, e é sobre isso que a gente consegue estar estimulando cada vez mais as pessoas, né? Então, toda a comunidade escolar ela precisa ter esse foco, né, de a gente co-criar, de a gente celebrar os erros, de a gente prosseguir. Isso é o fantástico também, dentro da cultura maker, que, cara, eu erro muito, na realidade, e eu preciso celebrar esses meus erros, porque a partir desses erros que eu vou tornar um aprendizado mais forte. E eu fiz, né, aulas de cultura maker e quebrava muito minha cabeça, porque eu ficava, cara, como é que eu vou fazer essa LED aqui acender? E teve momentos que eu me via numa situação de que não estou conseguindo fazer isso aqui acender. Então, recorria a pessoas que trabalhavam na área, né, que foram professores nisso. E, cara, como é que eu consigo resolver esse problema aqui, né? E foi muito legal, porque essa cultura, essa aula maker, por exemplo, foram com estudantes do MIT, que é um instituto, assim, muito grande. E é muito massa como eles conseguem transmitir essa essência de celebrar o erro, de você tentar mesmo. É sobre isso. Então, é muito massa. Então, se eu tivesse uma dica para vocês seguirem, foque na cultura maker. E, mais uma vez, ela não se resume a aparatos tecnológicos, ela tem várias ferramentas que
que eu consigo tá consolidando, tá estruturando. Por exemplo, tem uma ferramenta online que se chama o Tinkercad. Ela tem possibilidade de você criar circuitos digitais dentro de um sistema possível por exemplo, de um Arduino, né, uma protoboard aqui, mas também tem outros aspectos, né, de modelar, de criar coisas em 3D. Então, isso é o Maker, eu estar criando as minhas soluções e de estar criando coisas, isso é o mais fantástico de tudo. Então, é sobre a gente prosseguir nisso, né? Então, a nossa intenção aqui não é que você seja mais professor do futuro, mas seja o professor do presente, antenado e atualizado com essa realidade, né? Então, a gente está aqui também para se mostrar esse braço de apoio para você, de mostrar que tem possibilidades de estar sendo seguida com todas essas ferramentas. E aí a gente muda para um tema muito massa que elas se hiperconectam, que é a questão da aprendizagem baseada em fenômenos. Ela é um tema, mano, que é muito incrível. A aprendizagem baseada em fenômenos. Mas o que é isso? Né? Tipo, talvez você pergunte aí, por quê? O que é aprendizagem baseada em fenômenos? Assim como a gente tem aprendizagem baseada em times, que provavelmente você já ouviu, a gente tem aprendizagem baseada no PBL, né, em projetos, então a gente também tem aprendizagem baseadas em fenômenos, e essa daqui é uma das mais incríveis, com um poder de criatividade muito grande, né, sobre a gente trazer para a realidade cenários e coisas que já estão acontecendo no momento. E essa aprendizagem baseada em fenômenos, ela é muito utilizada num país que tem uma das melhores educações do mundo, que é a Finlândia, e é muito da hora a forma que eles conseguem aplicar, a forma que eles conseguem conectar todo esse universo dos fenômenos que acontecem, por exemplo, o ciclo da água, ou, por exemplo, a pandemia, como que eu consigo estar trabalhando isso dentro da minha sala de aula. Então, ela tem um poder muito forte para a gente estar desenvolvendo isso, e, só para deixar claro, não é uma ferramenta exclusiva da Finlândia, é uma ferramenta para todos os educadores que querem, de fato, emergir um pouco mais e se desenvolverem em outros temas, né? Talvez você nunca tenha ouvido falar em aprendizagem baseada em fenômenos. Ou talvez você já trabalhe com isso, mas talvez não sabia como que se dava esse trabalho. Então, dá para a gente unir também a questão da aprendizagem baseada em fenômenos com storytelling, né? Que é aquela arte da gente contar histórias. Isso é fantástico, porque também, além da gente, como humanos, gostar de ouvir histórias, imagina isso dentro da educação, o potencial que tem dentro da minha aula, o potencial que eu tenho de encantar os meus estudantes. Eu gostava muito também das aulas de histórias, porque, principalmente com educadores que contavam histórias, porque eles conseguiam me levar para dentro daquele universo, lá se era Império Romano, se era a Idade Média. Então, a gente conseguia emergir dentro daquele todo universo e se tornava significativo. Eu conseguia lembrar dos eventos que aconteciam, então tudo isso era muito, muito maneiro, e com certeza isso é muito incrível para o seu estudante também. E essa aprendizagem baseada em fenômenos, ela também tem um poder de estar conectada com outras disciplinas. Por exemplo, o cenário atual de pandemia, desse novo normal. Então, como que eu consigo estar falando para o meu estudante, explicando essa realidade, esse momento, né, atual que a gente está vivendo? Então, eu consigo estar juntando aí biologia, eu consigo trazer geografia, né, porque para entender como que rolou a disseminação desse vírus por todo mundo, eu consigo trazer aqui matemática, entender a questão de estatísticas que está acontecendo, o número de contaminados ou não dentro de todo esse cenário, né? Eu consigo trazer biologia, por exemplo, como que funciona a estrutura do vírus, por que o álcool em gel ele é eficiente na questão, não mais que o sabão, né? Água de sabão, detergente. Mas por que ela é eficiente, né? Porque tem uma camada lá e o vírus ele não resiste, né? Tem aquela camada ali, proteica, enfim. Então, tem várias coisas que acabam sendo envolvidas e que eu consigo estar trabalhando diversos temas com os meus estudantes para estar abordando essa questão de temas, né? Então, posso trazer química aqui dentro para emergir dentro de todo esse universo. Então, é muito massa. Se eu tivesse uma dica para dar para vocês, foquem e procurem explorar nessa questão da aprendizagem baseada em fenômenos. E também, porque, como eu estava falando, cada vez mais vai ser essa forma, né? As disciplinas elas não vão mais trabalhar de forma isolada, elas vão precisar se comunicar acima de qualquer coisa. Então já tem escolas que fazem isso é muito bom, isso é muito saudável até. Tanto porque eu estou trabalhando com temas do presente, temas, né, que os meus estudantes eles vão lidar. Então, se eles vão lidar com isso, eles vão ter uma capacidade de distinguir algumas coisas, né? Não adianta. E aí tem aquele dilema, né, que a gente tem uma escola do século XIX, professor do século XX e estudantes do século XXI. E a gente, às vezes, insiste em permanecer e manter
as mesmas estruturas, né, da escola do século XIX até agora, a forma de ensinar, a forma de que eu vou transmitir o conteúdo para o meu estudante, só que nós já estamos vendo que isso está ficando para trás. Então dá para explorar bastante essa aprendizagem baseada em fenômenos por esses pontos que eu falei, né, tanto da urgência que nós estamos no cenário educacional, dessa urgência também que os professores estão tendo, né, na questão de formações, temas de formações. É por isso também que a gente está aqui também, o guia Professor do Presente, e a gente trabalha muito desses temas, e ele também é dividido em trilhas formativas exatamente porque é como que vai rolar esse tipo do novo ensino médio. Você vai escolher, então, por exemplo, dentro do guia Professor do Presente, nós temos 3 trilhas formativas, que é o professor midiático. Então, o professor ele pode escolher se aprofundar em temas relacionados à cultura midiática, cultura digital, a questão de segurança na internet, como que funciona tudo isso, como tornar o meu estudante ali um bom cidadão digital, né, para a gente entender que a internet não é uma terra sem lei, que precisa ter respeito dentro desses ambientes. Então, por exemplo, no professor midiático a gente consegue aprofundar bastante nesse tema. Tem o professor gamificado, em que nós exploramos muito a temática de como eu consigo gamificar as minhas aulas. Isso não somente de forma digital. Nós queremos trazer até um tipo de aprendizagem mais, um tipo de proposta para a sala de aula mais inclusiva, porque não adianta eu chegar aqui falando somente de ferramentas de outro mundo, de internet e de aparelhos eletrônicos, se a realidade de grande parte das escolas, e principalmente de educadores de escola pública, ela não é essa, né? Educadores não têm Macs, muitos educadores não têm um simples computador, então nós precisamos tornar a coisa o máximo possível inclusiva. Então, como que eu consigo entender a gamificação para que ela seja aplicada, possa rodar de forma digital, mas também que eu consiga rodar ela de forma presencial? Tanto pelas tendências daqui para frente do ensino híbrido, também provavelmente de que aconteça algum EAD ou não. Então, é sobre a gente amplificar, é sobre a gente ampliar para todas essas pessoas, né, todos esses agentes envolvidos. E por último, a gente tem um professor atualizado, em que nós temos um foco maior na questão do planejamento pedagógico que o educador ele consegue estar trilhando, numa questão mais humana. Então, ser um educador do presente, ser uma pessoa do presente, é uma pessoa que está preocupada com o todo, não somente no conhecimento técnico que eu vou desenvolver, mas também naqueles conhecimentos emocionais que eu preciso desenvolver, nos conhecimentos emocionais que o meu estudante ele precisa desenvolver, aquela famosa soft skills e hard skills, por exemplo. Então, a minha preocupação ela não está somente na questão técnica, ela está também no humano. Então, é por isso que dentro do Professor Atualizado, por exemplo, nós conseguimos explorar uma pegada mais pedagógica e também olhada para essa questão de aprendizagem, né? Um olhar mais holístico, eu posso até assim dizer, que é a nossa pegada, nossa proposta de trazer o holístico para dentro do cenário do educador. Então, é muito bom porque nós conseguimos disparar gatilhos de trazer a questão da aprendizagem, né, para a sala de aula. Por exemplo, as ferramentas que eu trouxe aqui, tanto a aprendizagem baseada em fenômenos, quanto a aprendizagem dentro do universo da cultura maker, ela é sobre criar cenários para que eu possa estar dialogando com o meu estudante, né? De forma que eu consiga estar me comunicando com ele, de forma que eu possa estar incluindo ele também. Então, de eu conversar e entender quais são os interesses dele, né? Quais são os anseios dele. Então, esse é o melhor de tudo que a gente consegue, né? Eu posso estar trazendo o meu lado humano e consigo estar me desenvolvendo em vários aspectos. E é por isso que também é uma das preocupações da gente, né? Enquanto Cordel, enquanto empresa também. Por quê? Porque a gente está com todo o foco, nós temos até futuramente para os educadores que estão conectados com a gente, nesses professores do futuro, professores do presente, eles vão ter o privilégio, né, a oportunidade também de estar envolvido com algumas ferramentas que a Cordel vai estar lançando, que é uma ferramenta voltada para o público educador, de ferramentas, né, de recursos lúdicos, né, não é somente um jogo, a gente não quer trabalhar somente tratando como jogo, mas como recursos lúdicos que disparam cenários, para comunicação, para troca e diálogo dentro dos estudantes, né? Então, nós vamos estar fazendo isso aí, esse lançamento futuramente. Então, se você também é uma das pessoas que tem interesse dentro dessa temática, dentro da sala de aula, com todo esse universo lúdico, de inovação, então cola com a gente. E também, se você já se interessa, entra no gg.gg/jogos-cordel, porque lá tanto recursos nós temos para você que é educador está aplicando dentro da sala de aula,
como também para você ficar por dentro das novidades que a gente vai estar lançando futuramente. Se você quer ser esse educador que está trazendo essas propostas para dentro da sala de aula, que quer estar um passo à frente em relação às outras pessoas, que está aberto para esse novo, então pode ter certeza que vocês não vão se arrepender e colhem com a gente, de fato. Então, também nós trabalhamos essa questão lúdica, por quê? Porque o lúdico, os jogos, eles já estão na realidade dos nossos estudantes, né? Então, é sobre eu pensar de como que eu consigo trazer essas coisas do meu aluno, do meu professor, desculpa, do professor não, do meu aluno, do meu estudante, que já está na realidade dele. A gente entra no ônibus, já tem alguém lá jogando um tipo de joguinho, né? Aquele Candy Crush ou, sei lá, outros jogos. Então, isso está dentro da realidade das pessoas. Então, por que não utilizar ela para potencializar esses aprendizados, né? É sobre isso que a gente quer explorar. Então, os nossos produtos são para essas pessoas que querem, de fato, estar um passo à frente, que são esses educadores inovadores, que querem trazer inovação e a diferença, inclusive, de forma inclusiva, para dentro da sala de aula. Então, foquem nessas ferramentas, né? Além das outras que, por exemplo, através de outros workshops que nós realizamos. Então, vocês podem estar entrando em contato de alguma forma com esses materiais que nós já produzimos, através lá do nosso Instagram. Então, por exemplo, você pode estar entrando lá no @somoscordel, lá no link, né, no Linktree, que fica lá, um linkzinho que vai ficar lá na nossa bio, você consegue estar acessando, por exemplo, a YouTube e outras coisas onde que a gente consegue estar disponibilizando esses materiais. Então, nós temos, por exemplo, um workshop que trata, por exemplo, da questão de metodologias ativas, de cultura digital e de gamificação. Então, por exemplo, aqui dentro desse universo, nós não exploramos tanto essas ferramentas, mas dentro do Educação 21, nós conseguimos trabalhar de forma, né, um pouco mais aprofundada a questão de metodologias ativas. Quais são as metodologias imersivas dentro da sala de aula? Então, vocês podem estar colando nisso. Então, para vocês verem que tudo isso é possível, nós temos exemplos reais de educadores que fazem o uso de ferramentas, makers, de metodologias ativas, que têm a aplicação também da aprendizagem baseada em fenômenos e que são exemplos. Então, além da professora Débora Garófalo, nós temos, com certeza, inúmeros exemplos de educadores que estão utilizando essas ferramentas e que, de certa forma, estão um passo à frente daquelas que ainda estão um pouco relutantes no quesito de inovação para a sala de aula. Então, essa professora ela tem um exemplo muito massa de estar utilizando essas ferramentas da sala de aula, de conseguir estar um passo à frente, de trazer inovação, de conseguir trazer uma aprendizagem significativa para o estudante. Nós temos, por exemplo, aqui em Pernambuco também, um educador, o nome dele ele é um professor de física, na realidade, o Fernando Viana, e ele consegue trazer uma aprendizagem significativa de uma forma muito incrível. Ele é professor de física também, e ele estimula que os estudantes criem coisas, seja livre para criar. Tipo esse o dilema dele, de você ter a liberdade para poder estar criando aquilo que você quer, aquilo que você acha que é massa. E ele construiu diversas coisas, tanto de cadeira de rodas. Como a gente trata como natural essas quedas assim? Não, porque agora caiu, né? Então, como eu estava falando, a questão da cadeira de rodas, por exemplo, que ele criou e criava com os estudantes, isso aqui é só um exemplo, né, de outras de diversas coisas, como o que você está vendo aí agora, são coisas que você está combinando, né? Então, é muito disso. Todas essas misturas que, por exemplo, o professor Fernando Viana, aqui que é um professor de física de Pernambuco, de uma escola pública de Pernambuco, foi da ideia de combinar coisas, né? Ele já tinha um repertório, ele já tinha conhecimentos prévios e só combinou isso. E é muito, muito legal essa ideia, esse movimento, né? Tanto o pai da robótica, ele fala muito disso, mas tem uma frase muito especial do professor Fernando Viana que toda escola tem talentos, então sejam eles de artes, física, temos que buscar esses talentos. E vai muito de encontro com a questão de inteligências múltiplas, né? Da gente estimular os nossos estudantes, estimular o aprendizado baseado naquele conhecimento que o nosso estudante tem, que ele se sente confortável, né? Por exemplo, eu posso estar encontrando possibilidades dentro da música, de estar trilhando com ele, né? Talentos na música, eu consigo estar encontrando talentos na dança, consigo estar encontrando talentos na física, na química. Então, dentro a mistura, né? A diversidade que nós temos dentro da comunidade escolar, dá para permitir muito desse movimento, tanto maker, movimento de estimular e trazer mais significado para dentro da aprendizagem, sabe? Se eu trago isso para esse contexto da aprendizagem, de dar liberdade ao meu estudante,
dele estar utilizando aquele talento como promotor de conhecimento e de compartilhamento acima de qualquer coisa, nós conseguimos potencializar em muito dentro da sala de aula, né? Então, Pernambuco, ele tem muitos talentos, muitos professores que gostam de ousar, de colocar a mão na massa, de trazer a escola, de fato, como um ambiente de experimentação, porque é isso, esse toque, sabe, da gente reconhecer a escola como espaço de experimentação, de criar, de ter possibilidades, então nós precisamos identificar um pouco mais disso. E nós temos o exemplo da professora Vivian Brandão, que é uma educadora de matemática de uma escola lá de Recife, e ela explora muito essa questão, por exemplo, de matemática com o RPG, por exemplo. Então, muitas pessoas pensam, como que eu professor de matemática, é impossível de eu trabalhar com jogos, ou é impossível trabalhar com outros temas, outras ferramentas, com uma cultura maker, por exemplo. Não, tem muita coisa que eu consigo estar explorando com matemática, né? E eu acho também que nós precisamos criar um movimento de estar explorando novas ferramentas cada vez mais para os educadores, né? Principalmente com foco na área de exatas. Então, acho que precisa de ter... mostrar novas ferramentas também para os educadores terem ciência. Então, só trazendo um exemplo dessa educadora, ela utiliza RPG para estar ensinando conceitos de matemática e determinados conteúdos específicos. Então, é muito, muito legal. Isso tanto entra em contato com aquela aprendizagem baseada em fenômenos, que é a questão que entra também em storytelling, de eu contar história, de eu conseguir interligar com outras disciplinas, eu consigo trazer um significado, sabe? Eu consigo incluir o estudante dentro daquela história. Então, é mais um exemplo, né? Então, tem educadores também que escolhem estar utilizando a questão da aprendizagem, por exemplo, baseada em fenômenos, para estar trabalhando a questão de redação, a questão, né? Então, vou pegar aqui conceitos, temas políticos que estão rondando por aí na mídia, então vou estimular que os meus estudantes, eles, sei lá, construam matérias para outros estudantes compartilharem informações. Então, é muito sobre isso, né? E o educador do presente, ele está com essa preocupação, né, de trazer o foco para o agora, de estimular os meus estudantes a resolver problemas reais acima de qualquer coisa. Então, são esses dois exemplos muito incríveis. De alguma forma, a gente vai tentar compartilhar com vocês algum link, enviar para vocês de alguma maneira, para vocês verem esses cases que são reais, que são presentes, que estão na nossa realidade. Então, também para encorajar vocês e mostrar que é possível, né? Então, eles identificaram ferramentas, eles identificaram possibilidades e, a partir disso, eles transformaram realidades, eles transformaram uma nova forma de aprender. E tem uma frase que eu considero muito incrível, que é do mestre Paulo Freire, pernambucano também. Eu tenho muito orgulho de falar da minha terra, porque tem pessoas muito incríveis, que ele fala assim, que ensinar não é transferir conhecimento, mas criar possibilidades para sua própria produção ou construção. Então, de tudo isso que a gente trouxe, dessas ferramentas que nós trouxemos, principalmente, ela se resume em eu pegar, né, essas ferramentas e criar possibilidades para que o meu estudante ele possa criar, né, a própria ferramenta, ele possa conduzir suas próprias ferramentas para dentro da sala de aula, para eles aprenderem. Então, acredito que tudo emerge, converge dentro dessa frase final do queridíssimo Paulo Freire. E, por último, nós temos o exemplo e cases de referências que, além de uma indicação para vocês verem, muito para encorajar vocês a verem possibilidades e se inspirarem também. E aí tem um documentário que é fantástico demais, que é Nunca Me Sonharam. E ele trata muito do drama da escola brasileira, escola pública brasileira, e mostra também cases de educadores que recriaram, né, que utilizaram muito do Maker para poder incluir os seus estudantes dentro do processo de aprendizagem. Por exemplo, o Ceará está sendo uma das grandes referências em termos de educação, de conseguir fazer mais com menos, né, de incluir esse processo e de levar os estudantes a explorarem novos caminhos dentro do contexto da sala de aula. Então, eu acho que também o Ceará, eles estão num caminho muito incrível do como que eles têm conseguido fazer, né? Eles são feras em grandes Olimpíadas, por exemplo, de robótica, que também está muito envolvido com Maker. Eles estão, assim, em grandes referências, grandes escolas e escolas de interior, só para vocês terem ideia, né? Não é escola de Fortaleza, especificamente, mas são escolas que estão lá no meio do mato, como a gente poderia falar, mas que tem pessoas lá que estão pensando, que estão querendo fazer alguma coisa. Então, nesse documentário, Nunca Me Sonharam, ele aborda um pouco disso. E aquele outro livro, ele fala
muito da questão da educação como um todo, né? O nome dele é Um Mundo, Uma Escola. Ele é maravilhoso, é uma leitura obrigatória para todos os educadores, porque ele consegue imergir esse contexto da educação, de trazer esses conceitos de como que a gente consegue estar recriando os espaços de aprendizagem de uma forma muito, muito incrível, né? Então, tudo isso que nós trouxemos aqui é muito para vocês estarem aplicando dentro da sala de aula. Seja se você está vendo num pós-aula, no momento que vocês estão voltando para as aulas, se você está se preparando para a volta às aulas, vocês podem estar explorando um pouco desses caminhos e também estar se conectando com a Cordel para estar vendo um pouco desses recursos. Então, se vocês quiserem estar antenados com essas tendências do agora, vocês podem estar acompanhando a gente tanto no Instagram, quanto no Facebook, quanto no LinkedIn. Se você é educador e não utiliza muito o LinkedIn, eu sugiro fortemente também, é uma rede muito, muito legal de conexão. Você pode estar conhecendo outras pessoas, profissionais da área da educação, outros educadores também, compartilhar, é muito massa. Então, vocês podem estar encontrando mais fontes e conteúdos através desses caminhos, né, dentro das nossas redes sociais, e com certeza um dos nossos propósitos é de compartilhar. O século XXI é sobre compartilhamento de informações, é sobre compartilhar conhecimento, e eu não consigo nem dizer que são habilidades gerais para o século XXI, que são somente esses, porque tem muito ainda, tem muito chão para o século XXI acabar, e a gente só está no início. Então não quero ser presunçoso em dizer que nós precisamos somente desenvolver essas habilidades, porque com certeza vai ter outros desafios daqui para frente. Nós estamos ainda em 2021, então o que tem pela frente, o que não tem por aí? Então, vocês podem também estar conectando com a Cordel e estar formando parte dessa rede de educadores do presente, que é isso que nós mais desejamos. Então, muito obrigado por estar acompanhando a gente. E se você quiser abordar e emergir um pouco mais nesse tema, vocês podem estar conhecendo um pouco mais também o guia Professor do Presente, que trabalha em trilhas formativas, e daí você pode estar escolhendo. Se quer se aprofundar nos 3, massa, aproveita para se aprofundar nos 3, porque daí você vai na frente de muita gente. Ou então, se você preferir se aprofundar, por exemplo, somente em gamificação, ou somente em cultura midiática, ou somente de planejamento pedagógico, né, de como que eu consigo estar administrando as minhas aulas, de como que eu consigo estar preparando toda a logística das minhas aulas, vocês conseguem estar encontrando, por exemplo, no Professor Atualizado. Então, estamos aqui. Se vocês precisarem de alguma coisa, podem contar com o nosso time da Cordel, e nós vamos nos vendo por aí.